E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Emmanuel comenta na lição 55 do livro Ceifa de Luz, no burilamento íntimo. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desprezar e de que os outros, seja quais forem, são os nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Como a gente vem trabalhando, ultimamente, essa ideia, esse livro é um livro de terapia, o livro Ceifa de Luz. Diferente dos 4 livros anteriores que a gente analisou do Emmanuel, que eram livros doutrinários, esse livro ele propõe o tempo todo questões práticas para a gente. Nessa questão de hoje, ele vem falar de burilamento íntimo. O que significa o burilamento íntimo? É a reforma íntima que a gente precisa fazer a partir do momento que a gente se propõe a se autoconhecer, fazendo um estudo contínuo do Evangelho para poder identificar na gente aonde a gente está desafinado com os conceitos do Evangelho, descobrindo que os conceitos que estão lançados no Evangelho são os conceitos da verdadeira felicidade, que todos nós buscamos. Então ele fala, suspiramos por um burilamento pessoal, mas para atingir, a gente não pode esquecer algumas disciplinas que antecedem isso. E ele vem trazer quais são as disciplinas que a gente deve dar uma prioridade maior. E ele vem falar aqui de 2, 4, 6, 8... 9, 10 disciplinas. Então a primeira coisa que ele fala é assim, ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Então se eu quero me burilar, primeira coisa, ser fiel nos meus deveres. Que deveres são esses? Deveres com a família, os vários papéis que a gente desempenha, papel de filho, papel de pai, papel de esposa, papel de esposa. Então, ser fiel ao desempenho dos deveres. Mas a gente tem deveres profissionais, então os deveres de quem está subordinado, de quem está chefiando, e a gente vai encontrar os deveres dentro das religiões também, qual está sendo o meu papel ali dentro da religião, e os meus deveres sociais. Então, os 4 campos aí que a gente vai estar com esses 4 abordando, se não tudo, mas quase tudo. Depois ele bota de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Então, acaba sendo um complemento do primeiro. Porque onde a vida está me situando? Na minha família, no contexto social que eu estou vivendo, na religião que eu escolhi e no meu trabalho profissional. Então, fazer o melhor, ser fiel, ter fidelidade, e no segundo momento fazer o melhor. Aí isso já é um objeto de burilamento íntimo. Aí o terceiro, auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, acabar com essa ideia de recompensa, de tudo ficar esperando alguma coisa em troca, fazer o bem pelo amor ao bem, pelo amor que a gente vai desenvolvendo de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa agradável. O quarto, aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Eita, que dificuldade que a gente tem com isso, Não é somente você não utilizar mais termos pesados,
palavrões, palavras chulas, algumas gírias que já não convêm. Não é somente isso, porque a gente conhece pessoas que absolutamente por questão religiosa não falam palavrão de jeito nenhum, mas ainda sai a maledicência, a crítica exagerada, né, às outras pessoas, críticas que são muitas das vezes destrutivas, não tem aquela intenção de estar realmente erguendo alguém, né? E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a gente, com as nossas palavras. Depois vem de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas. Desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas. O perdão de 70 vezes 7, né, que fala no Evangelho, é uma dificuldade muito grande da gente, que está sendo uma proposta de terapia. E essas propostas de terapia que estão vindo desse livro, elas são bem práticas mesmo, elas são aquelas que a gente já falou isso em outras oportunidades também. A gente pudesse transcrever e depois utilizar como se fosse a vistoria que a gente faz, né? Que a vistoria você lê cada item, está sim ou não? E sim, isso aqui ainda não, isso aqui sim. E tentar ir praticando. O outro vem, escrito assim, nunca prejudicar a quem quer que seja. E aí a gente vai interrogando a nossa consciência. Prejudiquei alguém no dia de hoje? Mas tem como eu reparar o mal que eu fiz? Às vezes a gente prejudica com uma crítica, com uma palavra mais dura, tudo que a gente já viu anteriormente, né? Mas agora, prejudiquei. Como é que eu faço para reparar o mal que eu fiz? O próximo, buscar sempre a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra. Passei por uma experiência muito interessante agora, que são os laboratórios que a gente vai propondo para a gente mesmo, que, por exemplo, eu gosto muito de futebol e gosto de ir no estádio assistir o jogo do meu time. E, curiosamente, o jogo do meu time, ninguém assiste sentado, ficam todos em pé. Tá? E já é uma coisa um pouco desagradável, né, você ir para um estádio e ser obrigado a ficar 90 minutos de um jogo de futebol em pé, porque todo mundo fica em pé. Mas é uma tradição, então a gente segue. Mas uma pessoa na minha frente hoje, ontem, no estádio, o que ela fez? Ela subiu na cadeira e ficou em pé na minha frente. No primeiro momento eu falei, será que cabe eu reclamar? Mas não é uma ideia muito boa você ficar reclamando, né, num lugar que está em uma multidão, enfim, podia trazer algum incômodo. Eu depois, com o tempo, ao invés de ficar vendo aquele lado negativo de que a pessoa estaria me atrapalhando, eu consegui ver o jogo pelas brechas que ela me deixou ver, e depois comecei a ver o lado bom, aquela pessoa era animada, ela mostrava uma empolgação, uma animação, né? E no final eu já estava querendo até apertar a mão da pessoa, porque, né, poxa, você é um cara animado mesmo, você o tempo todo você ficou aqui para frente, né? Não teve um momento nenhum de pessimismo, só otimismo. E é uma vitória, porque naquele momento eu pensei, poxa, eu comecei vendo um lado feio, mas daqui a pouco parti para o lado bonito e comecei a buscar boa parte das situações e das pessoas. A gente tem tantas derrotas, né, que quando tem uma vitória dessa vale a pena a gente contar, né? Mas a gente está no trabalho de burilamento, todos nós aqui na Terra. Depois vem de procurar o bem com a disposição de realizá-lo. Eu quero ali realmente fazer alguma coisa que vai valer a pena eu estar aqui encarnado agora. O penúltimo, nunca entrar em desespero, pensar o seguinte, eu sou filho de Deus, eu tenho que ter fé, eu tenho que continuar o meu trabalho, as oportunidades que estão aparecendo para mim. E por fim, ele fala, de que os outros, seja quais forem, eu tenho que botar na minha cabeça que são todos irmãos meus, filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade, ou seja, acabar com toda forma de preconceito, e procurar respeitar principalmente aqueles que pensam diferente da gente, que tomam caminhos diferentes da gente. Todos são filhos de Deus, todos estão tendo livre-arbítrio, todos estão em processo de aprendizado. A gente acabar com aquele egoísmo de querer que todo mundo pense igual a gente. Né? Então ele fala que para isso é forçoso lembrar que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está na gente. Só vai valer se ninguém vai fazer por você. Nós que temos que fazer cada um, por si próprio. Essa é a proposta de terapia de Emmanuel hoje para o nosso burilamento. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.